Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. O técnico Ricardo Catalá e seu dilema para montar o ataque azulino para a partida do próximo sábado diante do Figueirense no Mangueirão. E como é que está a expectativa já de público para essa partida decisiva aí na Série C do Campeonato Brasileiro? A gente também vai falar sobre a atualização da tabela da competição depois dos jogos dessa segunda-feira. E também a gente vai conversar a respeito de mais uma saída confirmada aí do elenco do Clube do Remo. Vem com a gente. Recado especial para você que é novo ou nova por aqui, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Deixe o teu like, que é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando aqui do nosso trabalho. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que tem o apoio é o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, a Bet da Amazônia, a Bet dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional, NBA e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Galera, eu acabei perdendo o meu bilhete hoje à tarde, apostei na seleção brasileira, que perdeu para Senegal por 4-2. Se eu tivesse apostado em gols, teria ganhado. Você que apostou em gols, com certeza aí faturou com a Bet dos brasileiros. E olha, se cadastra, porque a gente vai sortear, galera, um par de ingressos, tá? Na próxima sexta-feira, ao vivo aqui no canal, para quem é especialmente inscrito aqui do Chaves Gemista, e esses ingressos serão doados pela Bet Nacional aqui em parceria com o nosso canal. Então não perde tempo, pega o teu celular, aponta para o QR Code na tela, se cadastra na Bet dos Brasileiros e na Bet Oficial do Leão Azul Paraense e também acessa o primeiro comentário fixado. Lembrando, sexta-feira, ao vivo aqui no canal, sorteio de um par de ingressos em parceria com a Bet dos Brasileiros para Clube do Remo e Figueirense no próximo sábado lá no Mangueirão. Galera, queria começar a conversar com vocês a respeito das últimas informações aí do Clube do Remo. Primeiramente, quero começar falando a respeito aí da saída do Meia Soares do Clube do Remo, que foi confirmada ontem através de uma nota oficial. Logo depois que a gente gravou o vídeo aqui no canal, o Remo soltou a nota oficial, onde confirmou a saída do Meia Soares, que chegou no ano passado no Clube do Remo, na reta final da Série C, naquele time bagunçado do Gerson Gusmão. Infelizmente, faltavam apenas 2 jogos para o final daquela Série C, não conseguiu ajudar a gente a se classificar. Teve seu contrato renovado para esse ano e depois de um começo até interessante com a camisa do Remo, acabou perdendo espaço ainda na era Marcelo Caba, através de problemas de lesão. E na era Ricardo Catalá, e depois de uma recuperação, ele não conseguiu mais recuperar esse espaço. E o Remo anunciou aí a sua saída. Alguns torcedores lamentaram, né, essa saída, principalmente pelo fato de alguns jogadores ainda serem mantidos no elenco azulino e não conseguirem ainda ter ajudado o Remo. O caso do Álvaro, por exemplo, né, o meia que ainda não conseguiu ajudar o Remo, né, nessa Série C. E o Soares aí, para muitos, mereciam mais oportunidades. Agora à tarde, de olho liberal, ele já deve ter proposta do futebol da Série D do Caxias, tá? Deve estar indo aí para o Caxias para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente deseja aí sucesso na jornada do Soares, que a gente já vinha anunciando aqui no canal que não teria, que seria dispensado, não continuaria no elenco do Clube do Remo para essa disputa de Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, falar um pouco sobre esse jogo de sábado contra a equipe do Figueirense, porque saiu hoje uma informação na Rádio Clube do Pará, salvo engano, do Paulo Cacheado, foi ele que comentou sobre isso, de que já teria 10 a 12 mil torcedores já confirmados para esse confronto do próximo sábado diante do Figueirense no Mangueirão. Vocês estão vendo aí nas imagens, nos vídeos, as lojas do Remo super lotadas pela capital paraense, também está rolando a venda online dos ingressos, então expectativa de um público muito bom realmente no próximo sábado, uma expectativa de mais de 30 mil torcedores. Eu apostaria em 40 mil torcedores para a gente quebrar esse recorde no Mangueirão. E aproveite, tá? Porque a promoção, o primeiro lote promocional de 20 e 40 reais, arquibancada e cadeira respectivamente, é até quinta-feira. Depois disso, 30 reais arquibancada, 50
a cadeira. Então, as lojas aí abarrotadas de torcedores do Clube do Remo. Amanhã, eu, inclusive, vou até visitar uma aí para conversar um pouco com a galera, né? E mostrar como é que tá essa questão das vendas aí para esse jogo muito importante, jogo de 6 pontos, porque se o Remo vence, ele começa realmente a olhar para cima e começa a sonhar com esse G8 aí, depois de um início tenebroso de Série C, mas também preocupado lá com a parte de baixo, já que ontem, né, o Volta Redonda venceu a equipe do São Bernardo fora de casa por 3-0 e o Remo caiu uma posição na tabela. Hoje o Remo é o 13º colocado. Nessa rodada, obviamente, que falta um jogo para encerrar, CSA e a Aparecidense, que não jogaram ontem devido ao desaparecimento das linhas lá do estádio Rei Pelé. Será hoje à noite esse confronto. A Aparecidense é a lanterna e não mexe mais na tábua de classificação do Clube do Remo. Ontem também empataram Botafogo da Paraíba e Náutico lá em João Pessoa. E para esse jogo de sábado entre Clube do Remo e Figueirense, o técnico Ricardo Catalá tem um dilema na cabeça aí dele para escalar principalmente esse ataque do Clube do Remo para esse jogo, né? Já que o Fabinho está suspenso, ele tem uma dúvida aí para saber como é que ele vai formatar essa equipe para esse confronto. Inclusive o próprio Nelson Torres, jornalista, até comentou sobre isso nas redes sociais. Ele tem aí 4 opções, tá, para colocar o time do Clube do Remo em campo. A base, obviamente, do time vai ser mantida, né? Praticamente o mesmo time que entrou em campo contra o Pouso Alegre, exceção do Fabinho, que foi expulso de maneira infantil no primeiro tempo contra a equipe mineira. Então tem algumas opções. Rafael Silva ou Elton estrearem no ataque do Clube do Remo, ao lado ali do Muriqui e do Pedro Vitor, né? Tem a opção também do Jean Silva jogar pela ponta esquerda, o Pedro Vitor de um lado, o Muriqui centralizado, ou a opção também do Marcelo entrando no meio de campo e o Muriqui fazendo a função ali de centroavante, falso 9, como vocês queiram dizer. Eu acredito que está mais perto dessa última opção que eu falei, o Marcelo entrando no meio de campo e o Muriqui fazendo ali a função de um centroavante, de um esquema com centroavante, né? Esse esquema com centroavante, eu creio que precisa ainda de um tempo de ritmo de jogo para esses atletas que chegaram. O Rafael Silva não estava jogando no ABC e o Elton não estava jogando também na equipe do Juventude. Então, eu apostaria na entrada de pelo menos um deles no segundo tempo, daí, contra a equipe do Figueirense, né? Para mudar talvez ali uma situação de jogo, tá? Mas óbvio que a gente ainda tem uma semana não, a gente ainda tem alguns dias aí até o confronto de sábado, e só o técnico Ricardo Catalá pode dizer, né, qual será a formação ideal para esse confronto, mas vai ser realmente só essa mudança mesmo para entrar em campo diante da equipe do Figueirense, tá? Nessa 10ª rodada de Campeonato Brasileiro. Então, um jogo muito importante, a gente precisa vencer e esses ajustes aí serão feitos até essa partida do próximo sábado. A gente vai seguir conversando com vocês e seguir também na expectativa que o Remo ainda essa semana anuncie algumas novidades. A gente sempre olha para o elenco sendo limpado, né, saindo alguns jogadores, e a expectativa é que alguns também sejam contratados, especialmente esse atacante de lado que a gente ainda carece de contratação para essa Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Queria que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal, compartilhassem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Queria também escutar a opinião de vocês a respeito desses assuntos que a gente trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Um forte abraço, tamo junto, valeu!